Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças te damos, Pai. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar aqui, Deus. Glória a Deus. Eu dou oportunidade para a Clécia. É a preletora? Então a oportunidade vai ser mais tarde. É Sidney, né? Glória a Deus. É Sidney, não é? É Denis. Denis, vem aqui, Denis, vem aqui. Denis, vem aqui, Denis. Falar que Deus é bom o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Nossa preletora é a Clécia hoje, glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vou ler um versículo do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Diz: o livro e o cordeiro. Essa aqui é uma João, né, que foi arrebatado aos céus, então ele viu e relatou isso. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Esse versículo 3 mexeu muito comigo, o 3 e o 4, porque eu comecei a pensar que João ele estava no céu e ele viu milhares e milhares de anjos. É um lugar onde não tem pecado, é um lugar onde não tem morte, é um lugar onde tem um pingo de maldade. E ainda assim é um lugar onde tinha uma coisa que ninguém poderia resolver, ninguém poderia fazer. E ele diz aqui no versículo 4, eu chorava muito. E eu comecei a pensar, João chorou muito por um problema que estava no céu. E quanto a nós que estamos nesse mundo, no dia a dia? O que para nós, qual que é o seu impossível? Qual que é aquele problema que você fala, não tem como, parece que não tem ninguém ao meu redor que pode me ajudar. Esse problema não consegue ser solucionado, sabe? E aí vem o verso 5 com um consolo. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e livrar os seus 7 selos. E Jesus, ele não venceu só para abrir o livro, ele venceu para poder realizar aquilo que é impossível para você, aquilo que é a sua dificuldade, aquele problema que faz com que você chore muito, sabe? Você olha, você enfrenta o seu gigante e parece que é como esse rolo que João viu. É necessário que alguém abrisse aquele rolo, é necessário que alguém te ajude no seu problema, e você olha ao redor e não tem ninguém, mas o leão da tribo de Judá venceu para nos ajudar nesse nosso problema. Em nome santo de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Pode aplaudir, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Também quero ler, deixar aqui para os irmãos a leitura da palavra do Senhor, que está aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a seguir, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e honra tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe uma coisa, vá, vende tudo que tens, o que possui, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas propriedades ou riquezas. Amém? Esse texto é muito interessante, porque o que afastou esse homem, esse jovem, da salvação, de ter a salvação em Cristo Jesus, foi porque o seu coração estava nos seus bens. E tem muitas coisas, pegando essa palavra, aplicando nas nossas vidas. Existem muitas coisas que às vezes querem nos afastar de Cristo. Coisas pequenas, coisas que para nós às vezes é grande, e às vezes o nosso coração fica ali depositado nela, amarrado nela. E se nós não vigiarmos, se nós não tivermos o cuidado, nós acabamos nos afastar de Cristo. Que nós possamos ter a vigilância, que nós possamos estar atentos. O que é que está nos afastando? Ou o que é que pode nos afastar de Cristo? Mas que nós possamos orar para a palavra do Senhor e ter a certeza e a convicção que teve o apóstolo Paulo, né, pastor Davi? Que nada nos separe do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a dor, a nudez, os gigantes, as tempestades, as adversidades, as portas fechadas, os não, que muitas das vezes nós recebemos diariamente, as traições que nós recebemos também na nossa caminhada, em todas as áreas da vida, que nada disso venha nos afastar, que nada disso venha nos fazer parar. Mas mesmo como disse o próprio Paulo depois, em outro texto, continuamos caminhando em uma direção, olhando para o foco. Esse foco é Jesus Cristo. Que quando nós estamos olhando para Ele, nós não temos tempo para olhar para aquilo que nos cerca. Nós não temos tempo a perder para olhar para aquilo que quer muitas das vezes nos afastar da presença do Senhor. Amém? Vamos ofertar? Vamos ofertar na casa de Marcela. Vamos em Corinho, Marcelo, para nós ofertarmos a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Conhece algum aí, vocês? Não. Vamos ficar de pé? Pastor! Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová. Vitória, glória de guerra, poderoso é o Senhor, Deus de vitória.
Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Convidar a Cleice aqui à frente. Bendito é o nome do Glória a Senhor. Deus. Querido, qual é o teu nome? Rogério, Rogério. Glória a Deus. pai da Esther. Pai da Esther. Esther, fica de pé, Esther. Fica de pé. Dá um abraço pro pai aí. Dá um abraço. Fala assim, papai, obrigado por você estar conosco aqui. Volte sempre. Querido, Deus te abençoe. Para nós é uma alegria ter você aqui, viu? Sempre sente no coração, palpitar aí. Essa é a casa do Pai. Você vai ser sempre bem recebido no nosso meio. Tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Que Deus possa te usar grandemente para isso. Glória a Jesus. A paz. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Ai, ai. Eu e a Esther fomos viajar, né? Voltamos essa semana e graças a Deus deu tudo certo. Foi maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Só temos a agradecer ao Senhor. No caminho, durante o caminho e vendo aquele caminho todo, toda aquela estrada, foram 12 horas para ir, 12 horas para voltar dirigindo, mas eu imaginando quantos livramentos o Senhor não nos dá. Quantos livramentos o Senhor não nos dá. A gente não consegue nem dimensionar, porque é grande. E assim é no nosso dia a dia, da hora que nós acordamos até a hora que nós deitamos. Quantos livramentos o Senhor não nos dá. E foi tudo bem, né, filha? Graças ao Senhor. Pai querido, eterno e santo, Deus poderoso, grandioso e glorioso, Senhor. Ajuda-me, Senhor, nessa noite, Senhor. E peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova neste lugar, Senhor. Leva mentes e corações cativos ao Senhor, Pai. Pai, que o Senhor haja, que o Senhor faça a obra necessária, Senhor. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui esse dia, Senhor. Obrigada, Pai, porque é muito bom, Senhor. Muitos gostariam de estar e não estão. Mas nós estamos aqui para Te louvar, para Te enaltecer, para Te engrandecer, para dizer que bom é o Senhor. Bom é o Senhor, Pai. Não há outro como Ti. Então eu Te peço, Espírito Santo do Senhor, se mova e age na vida de cada um. Fale ao coração de cada um que o Senhor tem para falar. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, Pai. Ela é viva. A Sua palavra é viva, tão viva quanto o Senhor Jesus. Quanto o Senhor, aliás, Pai, diz que a palavra é o Senhor, então o Senhor também. Pai, fale e haja nas nossas vidas, no nosso meio, Senhor. Obrigada, porque eu contemplo os irmãos que não estão, mas que estão presentes aqui já em espírito, Pai, porque eu contemplo por uma igreja cheia. Eu contemplo, Senhor, as quintas, as sextas, não, o dia do Senhor, Pai, mas essas cadeiras cheias, Pai, pela fé, Senhor, cheias de alma, Senhor. Não é para nós, Senhor, mas é para o Teu reino. É para o Teu reino, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, ganha almas. Envia-nos, Senhor, pessoas sedentas que precisam do Senhor e da Sua palavra, Pai. Porque eu acredito na igreja que eu congrego, Senhor. Eu acredito na honestidade, eu acredito, Senhor. Então faça isso, Pai, segundo a Sua vontade. Amém. Lucas 19. Nós vamos ler aqui um encontro maravilhoso. Eu costumo dizer um encontro que produziu uma mudança grande. E é assim quando nós encontramos com o Senhor Jesus. A mudança, ela é grande. Ela é tão grande que ela chega a ser assustadora. Ela é tão grande que a pessoa olha para você de um jeito, talvez no mesmo dia, ela olha para você já de outro jeito. De tão grande é a mudança quando você tem um encontro com o Senhor Jesus. Então vamos ler Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, pois era de pequena, não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. No 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu com júbilo, júbilo é alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Eu acho maravilhoso que o Senhor, ele monta, ele faz um cruzamento assim maravilhoso, né? Porque eu li e o tempo não ia caber, aí o Marcelo foi lá e leu o que faltava. Porque nós temos aqui dois extremos. Um que por dinheiro perdeu a sua salvação. E temos um que tinha dinheiro, teve um encontro com o Senhor. Ele não fazia nada do que aquele homem fazia talvez, mas bastou um encontro, bastou uma palavra, bastou ver o Senhor Jesus, e ele fez totalmente ao contrário. Né? Então vamos lá no 2, e diz assim: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico. Notemos, irmãos, que aqui já há um desalinhamento, porque Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os que cobravam impostos. E Zaqueu, ele era judeu. Então, Zaqueu, a gente parte aqui de um pressuposto, onde Roma estava dominando ali Israel. Então, Zaqueu, por ser judeu, estava ajudando os outros. Eu acredito, isso é o que acredito, que os judeus ali presentes olhavam para ele e falavam assim: Zaqueu, você é um dos nossos, você está cobrando impostos para eles, você está alinhado a eles, acredito que via até Zaqueu como um traidor. Não, como assim, Zaqueu? Você cobrando impostos, apoiando a eles? Não pode ser. Um traidor, não está alinhado com os nossos. Isso aqui eu acredito que deve pesar tanto para Zaqueu. Por quê? Por que deve pesar? Porque os judeus deviam ver ele de forma diferente. Deveria se separar dele. Ele não devia participar das mesas com eles. Ele não devia participar das mesmas coisas que os judeus ali presentes. Era como se deixasse ele de lado ou excluído. Por quê? Porque ele estava apoiando um outro império. Porque ele estava agindo contra os judeus ali, né? E o que eles mais queriam era se livrar dos impostos. Mas não. Zaqueu, além de tudo, era o chefe deles. E eu acredito que isso deve ter muito peso sobre a vida de Zaqueu. E aí, Zaqueu, ele tem outra coisa. O nome de Zaqueu. Os judeus, eles são, como se fala, muito unidos assim. Eles são muito comunidade. Aqui em São Paulo, se você vê, tem o bairro dos judeus, tem a escola dos judeus. Eles se unem muito. E para Zaqueu isso pesava, porque eu acredito que ele não devia participar dessas coisas, né? E aí o que acontece? Ele está desalinhado, a vida dele está ali desalinhada. E o nome Zaqueu em hebraico é Zahai. E Zahai, ele tem uma raiz etimológica que chama-se Zar. Zar quer dizer puro, inocente. Então Zaqueu tem aquela essência dentro dele. Nós temos uma essência, gente, que ela grita. Quando nós não estamos alinhados com o Senhor, quando nós estamos fora, porque nós somos criatura dele, nós somos do Senhor. Então, se nós não estamos no lugar que o Senhor quer, dentro de nós grita. Você pode procurar todos os lugares do mundo, todos. Eu falo por conhecimento de causa,
mas você não vai ser feliz, porque só há felicidade na vida com Cristo. Só há essa felicidade. E então Zaqueu, ele tem essa essência. Zaqueu, ele é puro, é inocente, mas não está batendo nada com a vida que ele está levando ali. E aí, no 3 diz assim, ó: e procurava ver quem era Jesus. Zaqueu tinha ouvido dizer que Jesus ia passar, deveria ser influente, era influente ali, ouviu dizer que o Senhor Jesus ia passar. Ele ouviu dizer que a palavra ia passar, porque Jesus é a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então Jesus ia passar. Zaqueu ouviu, ei, Jesus vai passar. E aí olha o que ele diz: e procurando ver quem era Jesus, e não podia. E não podia por causa da multidão. Multidão aqui representa uma multidão que pode nos atrapalhar. Muitas vezes nós estamos cheios de pessoas, cheios de coisas, não conseguimos vir à presença do Senhor, ter um contato maior com o Senhor. Multidão aqui representa obstáculo, dificuldade. Qual será a nossa dificuldade? Qual será o nosso obstáculo? Não sei, o Senhor conhece o de cada um, o Senhor conhece os meus. Mas eu sei de uma coisa, que essa multidão, que esses obstáculos aqui, que essas dificuldades aqui, elas também foram boas. Porque você pode pegar uma dificuldade e se aproximar do Senhor, ou você pode se afastar. Mas no caso aqui foi boa. O diabo, ele não quer levar ninguém para o deserto. Ele prefere que você fique morno. Ele não está nem aí que você é morno na igreja. Ele não está nem aí. Mas ele não leva ninguém para o deserto, porque ele sabe que quem gosta, quem vai para o deserto, encontra Deus. Porque no deserto você clama pela presença do Senhor. Ele não te quer no deserto. Quem leva para o deserto é o Senhor para te aprimorar. Quem te leva para o deserto é o Senhor para melhorar você, para estabelecer um relacionamento. Mas o diabo não. O diabo não. Porque ele prefere morno. Porque diz, a Bíblia que já diz, eis que os mornos eu vomitar-te-ei. Né? Você não é quente nem frio. Mas os obstáculos aqui para Zaqueu, ele foi bom. Ele foi bom porque através dos obstáculos, das dificuldades dele, ele pôde encontrar o Senhor Jesus. Foi algo que motivou ele. Foi algo que aconteceu ali na vida de Zaqueu. Então, essa multidão aqui, ela foi bênção. Eu imagino Zaqueu, pequena estatura, que a Bíblia que descreve ele. Eu imagino Zaqueu chegando lá naquela multidão e olha ali e fala assim: eita, eu não vou conseguir ver ele daqui. Tá? Não vai ter como. Né? E tem aquela multidão ali. Então, eu acredito que isso foi o próprio Deus que enviou para o Zaqueu essa estratégia. Então, ele olha para o lado, ele diz: eu vou subir naquela árvore. Eu vou subir naquela árvore porque eu vim ver o Senhor Jesus. Ele sai de casa decidido, do lugar onde ele estivesse, decidido a ver e conhecer quem era Jesus. Mesmo que de longe, mesmo que em cima de uma árvore, mesmo que só para ver quem era o Senhor Jesus. Mas isso mostra, irmãos, que você, quando você quer conhecer o Senhor Jesus, você vai lá, você busca Ele, e o Senhor Jesus te olha lá de cima, Ele diz assim: olha, ei Zaqueu, vem cá. Ei, você quer me conhecer mesmo que de longe? Não, mas eu quero você mais perto. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ter uma vida de intimidade com você. Zaqueu, desce daí. Zaqueu, vem aqui. Eu preciso, eu quero, porque me convém. Eu quero ter um relacionamento com você. Olha, é bom, vem cá. Às vezes a gente quer estar de longe, a gente não quer se envolver muito, a gente não quer participar, a gente um monte de coisa, a gente quer falar de longe. Várias vezes eu falo: Senhor, seria tão mais fácil só ir cultuar e voltar para minha casa. Mas não ia ser eu, porque a palavra arde dentro do meu coração.
Porque eu ouço alguém pregando e eu já fico imaginando, meu Deus, que palavra, Senhor. Eu quero levar, eu quero falar, Senhor, tudo que eu vou fazer, que vem uma palavra, eu estou sempre pensando em dar ela para alguém, em passar ela para alguém, em estudar, em buscar, em conhecer, porque precisamos nos aperfeiçoar na palavra também, sabe? Não dá para ficar no banco, não dá para ficar parado. É melhor a gente se aproximar dele. Altar é vida e é morte. Altar é vida e é morte. Depende de você. Depende de como você está aqui. Mas eu tenho que falar que o lugar bom, o lugar que a gente fala assim, Senhor, é só o Senhor, porque por mim mesmo, mas quando chega na esquina. Então Zaqueu decide ali subir em cima de uma árvore para ver o Senhor Jesus. Olha só, no quadro ele diz: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Tem Bíblia que diz uma figueira brava, ou um pé de sicômoro, para ver que o havia de passar por ali. Essa figueira brava, esse sicômoro, ele em hebraico chama-se essa árvore. O nome dela original é Shikma. Shikma. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou sempre dizer à igreja que os lugares que nós passamos, que os lugares que nós frequentamos, que a roupa que nós vestimos, que tudo passa uma mensagem. Tudo que nós fazemos, nós passamos uma mensagem. Se você vê uma mulher com uma roupa decotada, com uma saia bem curta, enfim, ali você vai entender que ela não é uma mulher, que ela é uma mulher, que ela não é tão preservada, que ela está aberta para outras coisas, enfim, não sei, mas você não vê a mesma imagem de quando você passa, você vê uma mulher toda comportada, toda bem vestida, você diz essa é mais reservada. Em uma roupa, nós passamos uma mensagem. Em uma roupa, os lugares que eu ando, se eu disser para vocês, olha, irmãos, eu estou aqui, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar no altar, eu quero pregar, eu quero estudar, mas se você passa, você me vê em um bar, você vai dizer, está mentindo? Ou melhor, está se enganando. Porque diz, mas atitude é o que vai falar. Então, em tudo nós passamos uma mensagem. E essa árvore, ela está passando uma mensagem para o Senhor Jesus. Ela chama Shikma. E Shikma quer dizer reabilitar. Então, aquela árvore que quer dizer reabilitar. Quando Jesus olha para Zaqueu, quando Jesus olha para a árvore, eu creio que ele disse, tem alguém precisando ser reabilitado ali em cima. Tem alguém ali precisando. E Jesus foi fazer o que com Zaqueu? Foi reabilitar ele, porque ele havia se perdido. Então Jesus vai até ali para reabilitar Zaqueu. E aí ele vai e diz assim, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, depressa. Zaqueu, desce depressa. Olha assim, aquela é depressa. Olha depressa. Jesus tem pressa em nos salvar. Jesus tem pressa em nos salvar. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Ele diz assim para Zaqueu, Zaqueu, depressa, desce daí. Zaqueu, depressa, eu tenho algo para você. Zaqueu, depressa, venha para mim. Depressa. Ele não é um Deus que procrastina, não é um Deus do amanhã, ele não é. Deus é um Deus, Jesus é um Salvador nosso. E ele diz para Zaqueu, eu vim aqui, Zaqueu, depressa, é depressa, se volta para mim, depressa, olha para mim, eu estou aqui, eu estou embaixo, desce, Zaqueu, desce, eu estou te esperando. Qual é a árvore que temos que descer, irmão? Qual é a árvore? Todos os dias eu me pergunto, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que deixar, Senhor, para que o Senhor possa se manifestar na minha vida, Senhor.
Senhor, o que eu tenho, o que o Senhor quer de mim nesse dia de hoje? Ah, Deus, eu espero tanto. Eu acredito que existe um lugar tão grande em Jesus, irmãos, tão grande. As maravilhas do Senhor, elas são tão grandes. Olha, eu vivo esse mundo, eu creio nesse mundo, eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse lugar do Senhor, com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças, porque Ele tem um lugar maravilhoso e especial para cada um. Aí você vai dizer, não é só quando eu morrer, não, lá a gente nem imagina. Olha só, lá que o pessoal tanto trabalha aqui para ter, que é ouro. Lá as ruas são de ouro. Aqui a gente trabalha, vai atrás de dinheiro, não leva nada. Não leva nada. Sabe por quê? O que o Senhor tem para nós de ouro está no céu. Lá as ruas são de ouro. Lá o que Ele tem para nós, aquele diz que nós não conseguimos dimensionar. Então lá, assim, é muito bom. Mas Ele também tem coisas incríveis para nós vivermos aqui nele. Eu acredito. E é nessa fé que eu vivo. Então Ele fala para Zaqueu, apressa-te, Zaqueu, desce daí, que eu tenho algo para você. E Zaqueu não fez diferente. Zaqueu não fez diferente. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Com alegria. No 7 diz, e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Queridos, faz um círculo aí no murmuravam. Porque quando você toma decisão, porque Zaqueu tinha tomado uma decisão de ver e conhecer quem era o Senhor Jesus, e nada parou a decisão dele. Quando você toma uma decisão de servir ao Senhor, quando você toma uma decisão de ir para este lugar, pode acreditar que vai ter pessoas prontas para te apontar, vai ter pessoas prontas para murmurar, para dizer, mas hoje, agora só quer ser a santa? Até ontem estava aqui no pecado, bebia, se prostituía, roubava, matava, enfim. Agora quer ser a santa? Porque é com esse olhar que as pessoas nos olham. É com esse pessoal que cristão quer ser santo. Não, nós nos santificamos ao Senhor, é diferente.